Saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 5, Filosofia e Ciência Espíritas. Roteiro 2, Filosofia e Ciência Espíritas. Neste roteiro nós vamos compreender e vamos conhecer também o alcance e a abrangência da filosofia e da ciência espíritas. Tópico 1. Conceitos básicos. 1.1. Filosofia. Filosofia, do grego philos, amigo ou amante, e sofia, conhecimento ou saber, indica amor pela sabedoria, condição experimentada apenas pelo ser humano. Acredita-se que a palavra foi cunhada pelo filósofo grego Pitágoras, de 580 ou 572 a.C. a 500 ou 490 a.C. Para Platão, de 428 ou 427 a.C. a 347 a.C., outro filósofo grego, a filosofia se resume na capacidade que tem o homem de utilizar o saber em benefício próprio. Argumentava, então, de nada serviria possuir a capacidade de transformar pedras em ouro a quem não soubesse utilizar o ouro. De nada serviria uma ciência que tornasse imortal a quem não soubesse utilizar a imortalidade, e assim por diante. É necessária, portanto, uma ciência em que coincida o fazer e saber utilizar o que é feito. E essa ciência é a filosofia. Em consequência, a filosofia propicia, primeiro, a aquisição de conhecimento válido e aplicável a determinada situação ou contexto. Segundo, o uso do conhecimento em benefício do progresso humano. Para tanto, os estudos filosóficos devem conduzir à reflexão que amplie a visão do mundo, a sabedoria de vida, a concepção racional do universo. Daí a filosofia ser entendida como o processo único que ilumina a ignorância e a transforma em relativa sabedoria. Filósofo é alguém que ama o conhecimento, que gosta de estudar, de saber, movido pela consciência da ignorância inerente à condição humana. Pode-se dizer também que é alguém que investiga princípios, fundamentos ou a essência da realidade circundante. Metafísica, também conhecida como a ciência primeira, é o alicerce da filosofia, pois estuda os princípios de todas as ciências. Tendo como base a teoria geral do conhecimento, ou gnosiologia, a metafísica classifica o conhecimento em A. Deus, teologia. B. C. Ontologia. C. Universo, cosmologia. D. Homem, antropologia. Letra E. Valores, axiologia. A gnosiologia procura entender a origem, a natureza, o valor e os limites do conhecimento em função do sujeito cognoscente, ou seja, daquele que conhece o objeto. Por outro lado, a validação do conhecimento é fornecida pela epistemologia, que se refere ao estudo do conhecimento relativo ao campo de uma pesquisa em cada ramo da ciência. No estudo sobre Deus, surge a teologia, que por definição significa o estudo, discurso ou pregação que trate de Deus ou das coisas divinas. Cada religião tem a sua teologia, de acordo com a interpretação dos seus mestres. Os dogmas, os cultos externos e rituais presentes nas teologias costumam restringir o conhecimento religioso. A ontologia trata de questões relacionadas ao espírito e à sua evolução. A cosmologia estuda o mundo e o universo. A antropologia é o estudo sistemático dos conhecimentos que se tem a respeito do homem, do ponto de vista de raça, herança biológica, características culturais e étnicas. A axiologia abrange as concepções sobre os valores, estética, ética e moral. Podemos dizer, então, que filosofia significa amor à sabedoria, vontade de ter sabedoria, de buscar a sabedoria. E a filosofia, ela leva o homem a dois caminhos. O primeiro é a busca do conhecimento para o seu aprimoramento. E o segundo é o uso desse conhecimento para a melhoria do mundo, para a melhoria da humanidade. A filosofia, então, é um caminho onde se busca entender e alcançar as verdades. E essa filosofia, ela
se desmembra em vários ramos de estudo, em várias linhas de estudo. O filósofo, portanto, é aquele indivíduo que quer buscar a sabedoria, quer buscar o conhecimento. Portanto, é aquele que ama o conhecimento. E a metafísica, ela seria a base da filosofia, porque é através da metafísica que se compreende a necessidade de buscar as verdades do mundo. A metafísica classifica o conhecimento em Deus, e aí temos a teologia, no ser, e aí temos a ontologia, temos o universo, daí vem a cosmologia, o homem, e aí temos a antropologia, e por último, os valores, e aí temos a axiologia. Tópico 2, divisão da filosofia. Quanto à natureza, o conhecimento filosófico pode ser espiritualista ou materialista. No primeiro caso, admite-se a existência de Deus, das potências universais e da alma. No segundo, a filosofia materialista admite que o pensamento, a emoção e os sentimentos são reações físico-químicas do sistema nervoso. Sustenta que a existência da matéria é o único fato real, porque fundamentalmente todas as coisas são compostas de matéria e todos os fenômenos são o resultado de interações materiais. Então, o conhecimento filosófico ele se divide em dois setores. Um setor, que seria um setor espiritualista, que admite a existência da alma e, portanto, a existência de algo que transcende a matéria, e o outro, que seria materialista, que para esse o que existe apenas são interações materiais, e somente isso. Tópico 3. O conhecimento científico. Ciência, do latim scientia, é o conhecimento que inclui necessariamente, em qualquer forma ou medida, uma garantia da própria validade ou de grau máximo de certeza. Em sentido amplo, a ciência contempla o conhecimento sistemático, teórico ou prático. É o conhecimento que aspira à objetividade, investiga metodicamente os fatos e os fenômenos, procurando suas estruturas universais e necessárias, colocando uns em relação com os outros, de modo que é possível buscar as leis gerais que regem o funcionamento desses fenômenos. Ciência é um sistema ordenado e coerente de conhecimentos que estabelecem relações causais, abertos a mudanças sobre a natureza, a sociedade e o pensamento. A verdade dos quais é construída racionalmente e corrigida por novas elaborações precisadas no decorrer da prática social. Seu objetivo consiste em estudar detidamente os objetos reais experimentados e prever novos fatos. Em sentido restrito, ciência é a forma de adquirir conhecimento pelo estudo racional e pela utilização do método científico. O método científico apoia-se na validade e tem como princípios gerais a demonstração, provas ou evidências universais que nada têm a ver com opinião ou palpite. Segundo Platão, as opiniões não terão grande valor enquanto alguém não conseguir atá-las com raciocínio causal. B. Descrição. Disse da interpretação de um fato, acontecimento ou fenômeno. Para o filósofo inglês Francis Bacon, de 1561 a 1626, a interpretação descritiva consiste em conduzir os homens diante de fatos particulares e das suas ordens. Em geral, a descrição contém uma análise e uma síntese. C. Corrigibilidade, também conhecida como um sistema de autocorreção. Indica que não existem verdades absolutas, mas relativas, capazes de ampliar os horizontes da ciência à medida que o homem adquire mais esclarecimentos. Por esse princípio, admite-se a falibilidade do conhecimento humano, pois nenhum conhecimento é infalível, absoluto ou eterno. A ciência se autocorrige na medida em que enfrenta obstáculos epistemológicos. O paradigma científico existente num dado momento histórico já não é mais suficiente para explicar a realidade. E realiza a ruptura epistemológica, a substituição de uma teoria científica pela outra, na medida em que descobre novos fatos e inventa novas formas ou instrumentos de investigação. Então percebemos que ciência é o conhecimento pautado em mecanismos que garantem e que confirmam esse conhecimento, ou seja,
indicadores, experiências que vão validar aquele conhecimento, que vão dizer que aquilo que se está falando efetivamente acontece no mundo natural. Então, podemos dizer que ciência é um sistema ordenado de conhecimento, o qual estabelece relações de causa e efeito em relação a fenômenos naturais, fenômenos sociais, fenômenos do pensamento, psicológicos, enfim. Ciência é o conhecimento pautado em situações mensuráveis ou que são constatadas. A ciência possui alguns princípios e podemos destacar 3 deles. O primeiro é a demonstração, o segundo é a descrição e o terceiro é a corrigibilidade. A demonstração significa que tudo aquilo que a ciência constata, aquele conhecimento que a ciência constata, ele pode ser demonstrado, ele pode ser colocado em prática. A descrição significa que todo conhecimento científico ele pode ser descrito, ele pode ser explicado através de uma descrição. E a terceira é a corrigibilidade, ou seja, na ciência não há verdades absolutas, porque aquele conhecimento ele pode ter sido obtido dentro de determinada condição e depois, com a evolução da própria ciência, aquele conhecimento ele pode ser corrigido, ele é reajustado. Então, na ciência, não há verdades absolutas, justamente porque um dos princípios da ciência é a corrigibilidade, ou seja, aquilo que era um conhecimento pode ser melhorado, pode ser aprimorado. Tópico 4. A ciência espírita. A ciência espírita, palavra cunhada por Allan Kardec, fundamenta-se nos aspectos filosóficos e científicos desenvolvidos pelo Espiritismo ou de doutrina espírita, transmitidos por uma rede de espíritos superiores, como esclarece o codificador. Para coisas novas, precisamos de palavras novas. Assim o exige a clareza da linguagem para evitarmos a confusão inerente ao sentido múltiplo dos mesmos termos. As palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo têm acepção bem definida. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite ter em si alguma coisa além da matéria é espiritualista. Mas não se segue daí que crê na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos, para designar esta última crença, as palavras espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando ao vocábulo espiritualismo a sua acepção própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Quando falamos, então, de ciência espírita, falamos exatamente da busca do conhecimento relativo às relações do mundo visível com o mundo invisível. E aí Kardec ele faz uma ponderação muito importante para nós espíritas. Ele diferencia o espiritualismo do espiritismo. Explica Kardec que há o materialismo, ou seja, aqueles que só acreditam na matéria e aquilo que a matéria apresenta. Outra corrente seria os espiritualistas. Os espiritualistas são aqueles que creem na existência de algo além da matéria, na existência de algo que transcende a matéria. Mas isso não significa que o espiritualista ele vai ser espírita. Por quê? Porque Kardec explica que o espiritualista ele compreende a existência de algo além da matéria. Mas não significa que o espiritualista ele concorde ou ele acredite na possibilidade de comunicação com esse algo imaterial por nós aqui no mundo material e vice-versa. Ele não acredita nas relações entre encarnados e desencarnados, ele não acredita na possibilidade de comunicação com os espíritos. Então, o espiritualista, ele não pode ser considerado espírita. O espírita é como se fosse gênero e espécie. O gênero espiritualista são todos aqueles que acreditam na existência de algo além da vida do corpo físico. E o espírita, ele também acredita nisso, só que ele tem uma compreensão
que existe uma relação entre o mundo material e o mundo imaterial, e que há possibilidade sim de comunicação com os espíritos. E daí vem exatamente a ciência espírita, que é a busca do estudo dessa comunicação e das influências do mundo espiritual com o mundo material. As seguintes citações do codificador indicam por que o espiritismo pode ser considerado ao mesmo tempo filosofia e ciência. 1. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. O espiritismo é uma ciência que trata da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo. 2. O espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso mesmo, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. 3. A ciência espírita compreende duas partes, uma experimental, sobre as manifestações em geral, e outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Aquele que observou apenas a primeira está na posição de quem só conhece a física pelas experiências recreativas, sem haver penetrado o âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são muito graves para serem adquiridos de outro modo que não seja por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Somente nessa condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que escapam ao observador superficial e permitem firmar uma opinião. 4. Seria formar ideia muito falsa do espiritismo quem julgasse que ele aude suas forças na prática das manifestações materiais e que, impedindo-se tais manifestações, é possível minar-lhe a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. A partir dessas colocações, foi possível analisar os fatos espíritas sob o rigor da metodologia científica e dos princípios filosóficos. Foi como agiram inúmeros cientistas do passado, como William Crookes, apenas para citar o nome de um deles. Entretanto, o objeto da ciência e do espiritismo são distintos. Um ponto que jamais deve ser esquecido pelos espíritas é o seguinte: assim, o espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Kardec então nos apresenta por que a doutrina espírita ela é ciência e é filosofia. Como ciência, ela estuda os fenômenos relacionados à interação entre o mundo material e o mundo espiritual, os fenômenos relacionados aos espíritos desencarnados, como eles nos influenciam e como há também influência entre o mundo material e o mundo espiritual. O estudo desses fenômenos, portanto, fazem parte de um segmento, de uma parcela da doutrina espírita, que é a ciência. Como filosofia, a doutrina espírita ela vem nos apresentar a origem do homem, para onde o homem vai e por que o homem está na Terra, ou seja, é o sentido da vida encarnada e também da vida no mundo espiritual. Por isso, essa concepção também da doutrina espírita como filosofia. E Kardec explica que a principal força da doutrina espírita não reside propriamente na ciência, e muito mais na filosofia, porque a doutrina espírita veio fazer aquilo que Jesus havia prometido a respeito do Consolador, que viria para esclarecer aquilo que Jesus não pôde falar e para relembrar
ou aclarar aquilo que Jesus falou. E, portanto, como filosofia, a doutrina espírita mostra a gravidade de nossas ações no hoje e como elas repercutem na nossa existência espiritual. As relações de causa e efeito, as leis divinas, tudo isso inserido no aspecto filosófico da doutrina espírita. E, portanto, precisamos entender que a doutrina espírita ela tem uma vertente, tem uma parcela de ciência e uma parcela de filosofia, que seria a principal de todas, porque a doutrina espírita vem como filosofia para nos motivar, para nos dar consolação e esperança, mas também para nos mostrar a necessidade da reforma íntima para a nossa evolução espiritual. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa nossa aula do EAD. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários a sua pergunta. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção. Fique com Deus, muita paz e muita luz.